A sessão ordinária desta terça-feira iniciou com um acordo de liderança. O TA Juntos Serra Gaúcha falou sobre o Dia Mundial do Autismo, celebrado anualmente em 2 de abril, criado pela Organização das Nações Unidas em 18 de dezembro de 2007. Lembrando que nesta quarta-feira, dia 2, às 14 horas, a Casa Legislativa Caxiense acolhe o seminário alusivo ao Dia Mundial de Conscientização ao Autismo, promovido pela Frente Parlamentar de Conscientização e Defesa dos Direitos dos Autistas e Portadores de Doenças Raras. A programação completa pode ser conferida no QR Code que está na tela. No mesmo espaço, as representantes da APECAM Caxias do Sul falaram das ações que são desenvolvidas desde a fundação em 2005. O local oferece atendimento social, psicológico e grupos de apoio, além de benefícios aos usuários de acordo com a avaliação do serviço social. Ainda os acolhidos contam com oficinas de pintura, costura, EVA e artesanato, além de sessões de reiki e pilates, dia de beleza e palestras informativas. A Casa de Apoio possui 28 acomodações para o usuário e seu acompanhante, oferecendo 4 refeições diárias, transporte de ida e volta. O atendimento ocorre na Rua Raul Pila, 136, no bairro Presidente Vargas, nas proximidades do Hospital Geral. Informações, doações e para se tornar um voluntário, você pode entrar em contato pelo telefone WhatsApp 54 30 26 95 46. Na ordem do dia foi aprovada a moção de contrariedade ao veto presidencial 38 de 2024. O projeto vetado pela Presidência da República previa a dispensa de reavaliação periódica para aposentados por incapacidade permanente, tanto do regime geral de previdência social como para o beneficiário do benefício de prestação continuada. Os parlamentares também autorizaram o espaço de tribuna livre para o 12º BPM. A solicitação do vereador Alexandre Bortoluso Bortola, do PP, destaca que o comando falará sobre as demandas do batalhão no dia 15 de maio. Já o requerimento de autoria do vereador Capitão Ramon passou por maioria dos votos. O mesmo requer informações sobre quais unidades básicas de saúde necessitam de recursos provenientes de emendas parlamentares para melhorias em suas infraestruturas. Também foi constituída a Comissão Temporária Especial para a revisão do regimento interno da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Durante a sessão, ocorreram protestos de esportistas pela redução dos valores do Fiesporte, na ordem de R$800 mil, onde 25 projetos foram prejudicados. Estiveram na plateia atletas da APAFUT e representantes do Conselho Municipal do Desporto. O secretário de Gestão e Finanças, Milton Balbinotti, se manifestou e explicou os motivos dos cortes. Também ficou acordado uma reunião pública no dia 9 de abril, às 14 horas, na Câmara de Vereadores, no plenário Nadir Rossetti. No espaço do Grande Expediente, a vereadora Estela Balardim, do PT, falou sobre segurança pública, principalmente os abusos contra mulheres em espaços públicos e no transporte coletivo. Pesquisas realizadas na Universidade de Brasília demonstram que a gente consegue reduzir em 21% o índice de violência, principalmente da violência contra as mulheres em espaços públicos, com o simples trabalho da zeladoria da cidade, das nossas ruas, das nossas vias estarem limpas, dos espaços estarem bem iluminados, principalmente as paradas de ônibus, de nós termos esse cuidado, essa preservação dos nossos espaços públicos. De 3 a cada 4 mulheres já sofreram algum abuso e normalmente isso ocorre dentro dos espaços públicos. A maior insegurança da mulher atualmente, segundo essa pesquisa, é justamente o transporte público. Já o vereador Rafael Bueno cobrou maior eficácia e transparência na Secretaria de Gestão e Finanças, se necessário, trocando os nomes que atualmente estão liderando a pasta. Também tratou de temas como a agilidade na troca de lâmpadas da iluminação pública e o planejamento de ocupação da Maesa. Aconteceu hoje, durante a ordem do dia, aqui no nosso plenário, onde o secretário de gestão esteve aqui, virou as costas para a Câmara de Vereadores, para a população. Não é a primeira vez que ele faltou com deselegância a este parlamento, a alguns vereadores, né? Quem conhece também a trajetória dele sabe por onde passa, né?
Inclusive, vereadora Daiane, a senhora foi do MDB, sabe? Hoje ele foi da Codeca, MDB, Secretaria da Saúde, então... É só uma declaração de líder, PL. Eu só espero que o prefeito Adiló reveja, porque senão ele vai estar pagando um preço, o prefeito Adiló está sendo injustiçado, né, por um secretário que não corresponde às expectativas.